forte é o nosso Deus. Meus irmãos, nós vamos então dar sequência ao estudo que estamos fazendo no Catecismo Maior, e nós vamos hoje tratar da sequência das perguntas que abordam a providência de Deus, e hoje nós falaremos na pergunta número 19, que trata especificamente da providência de Deus com relação aos anjos, né? Então eu vou pedir, aliás, nem precisa pedir, né? Nossa equipe é tão competente que já colocou ali, né? Obrigado, Caio. A pergunta 19, que é exatamente esta que os irmãos estão vendo: qual é a providência de Deus para com os anjos? Então eu quero convidar os irmãos para que nós possamos fazer a leitura juntos, né? De maneira que nós possamos gravar também as instruções que temos aqui neste texto. Eu vou virar um pouquinho aqui, porque eu não sei se a minha versão ela está exatamente de acordo com aquela, né? Para eu ler com os irmãos. Vamos ler então a pergunta e a resposta? Vamos lá. Qual é a providência de Deus para com os anjos? Deus, pela sua providência, permitiu que alguns dos anjos, voluntária e irremediavelmente, caíssem em pecado e perdição, limitando e ordenando isso, como todos os pecados deles, para a sua própria glória, e estabeleceu os mais em santidade e felicidade, empregando-os todos, conforme lhe apraz, na administração do seu poder, misericórdia e justiça. Então, os irmãos estão percebendo que o teor da pergunta 19 trata basicamente do governo de Deus sobre os anjos, né? E nós vamos fazer como temos feito das vezes anteriores, que é ler os textos que estão indicados ali na própria resposta que o catecismo nos dá. Então, quero convidar os irmãos para a gente abrir primeiramente em Judas e ler o versículo 6 de Judas, no qual Judas fala a respeito destes anjos que foram criados por Deus, mas caíram. Judas, versículo 6. Vamos ler juntos. Judas, versículo 6. Vamos ler. E a anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Então aqui nós temos já uma informação muito clara, né, por parte de Judas, de que alguns dos anjos, como o texto nos informa, alguns de maneira irremediável, né, de uma maneira voluntária, porque o texto claramente diz, o verbo está na pessoa ativa, né, eles abandonaram, então eles próprios, pelo arbítrio livre que eles tinham, eles abandonaram o próprio domicílio, ou seja, a sua própria condição, né, de santidade que eles tinham diante de Deus, e eles então abandonaram essa condição de santidade e voluntariamente eles se entregaram ao mal. E diz o texto então que irremediavelmente eles caíram em pecado. O advérbio irremediável significa sem remédio, né, ou seja, sem solução. Eles caíram de uma maneira que não há como ter remédio, não há como resolver o problema deles. Portanto, a queda dos anjos é uma queda definitiva. E isso já nos traz, irmãos, uma questão interessante, né? Que é o fato de que, por esta razão, nós não vemos na Escritura a redenção de anjos. Cristo não veio para redimir, para salvar anjos, certo? Porque aqueles que caíram, caíram irremediavelmente. Não há solução para eles. E nós estamos, então, nos referindo aqui àquele primeiro estado, que foi a queda daqueles que se rebelaram contra o Senhor a partir da rebelião de Satanás, né? De Lúcifer. As Escrituras nos dão pouquíssimos detalhes do que aconteceu. Aliás, praticamente não nos fala nada a respeito do que foi esta
condição, né? O que motivou. Nós temos basicamente dois textos que nos apontam alguma coisa, que é este texto aqui, que trata desta queda, e o texto paralelo, que é o texto da segunda carta de Pedro, que também fala a respeito disso. Aliás, alguns estudiosos até acham, né, que Judas tenha copiado de Pedro, né, porque há muita semelhança da segunda carta de Pedro com a carta de Judas, muito embora a gente entenda que Judas tinha um contexto um pouco diferente do de Pedro, né, mas são bem similares mesmo, porque ambos estão tratando da falsa profecia, e ambos apontam a rebelião de Satanás como sendo o princípio da rebeldia do coração do homem, né? E nós temos um outro texto de Paulo, lá na carta a Timóteo, que ele fala a respeito da queda de Satanás, e Paulo diz, movido pelo orgulho, né? Então, tudo indica que esta queda irremediável e voluntária dos anjos foi uma queda motivada exatamente pelo orgulho próprio, né? O orgulho pessoal deles, a vaidade, né? De desejarem ser como Deus, que foi exatamente o que a serpente, representando ali Satanás, induziu o homem à queda. Foi exatamente tocar naquela condição do homem para que o homem fosse como Deus, né? Esta é a grande tentação, e é curioso porque esta tentação ela persiste, né? Na verdade, todas as nossas crises religiosas, elas partem exatamente desse problema, do homem desejar ser como Deus. Então, o homem cria deuses, né, à sua imagem e semelhança, os homens criam os deuses, para que os homens possam adorar esses deuses conforme a criação que os próprios homens fazem. Então, é a tentativa do homem de querer ser Deus, né, de viver autonomamente, né, com a sua autonomia, ao invés de viver heteronomamente, ou seja, com a lei do outro, né, a lei de Deus. Nós vivemos com uma lei própria, buscando sempre uma autonomia. Então, tudo indica que a rebelião dos anjos, que precedeu, né, foi antes da queda do homem, isso aqui aconteceu na eternidade, né, as Escrituras não tratam de um tempo, né, histórico a respeito desta queda, simplesmente diz que ela aconteceu. Quando Deus cria, né, quando aparece Gênesis, ali você já tem a queda, né, porque não se menciona em Gênesis nenhum tipo de rebelião, né? Então, a criação não menciona, naquele momento de Gênesis, essa criação dos anjos, né? Então, aparentemente, o texto mostra de uma maneira resumida, né, o texto de Gênesis, de Deus ter criado todas as coisas, inclusive os anjos foram criados por Deus, mas eles não são mencionados ali de maneira direta, né? Possivelmente porque Moisés não quis mesmo dar ênfase a esse aspecto da criação e da queda dos anjos. Então, você lê Gênesis 1, 2 e 3, você não vê a queda dos anjos, você vê a queda do homem. Mas a queda do homem motivada por um dos anjos que caiu, né, Satanás, que tentou o homem exatamente naquela mesma tentação que os anjos caíram. Então, tudo indica que foi exatamente o mesmo desejo do homem de não seguir a ordem do Criador, né? Bom, então nós temos este versículo que mostra então que estes anjos voluntariamente abandonaram a sua condição de santidade. Diz o texto aqui do versículo 6 que eles não guardaram o seu estado original. Então, claramente, a gente percebe que eles foram criados santos, estado original, mas eles não continuaram santos, eles não se preservaram santos, eles se corromperam, né? Se corromperam, abandonando eles próprios a sua condição. E, ao mesmo tempo, o texto diz que Deus tem guardado estes anjos sob trevas. Judas não usa a palavra inferno, né? Ele usa a palavra trevas aqui, que significa um lugar de escuridão. E a Bíblia, toda vez que fala de um lugar de escuridão, ela fala de um lugar no qual a presença de Deus, ela se faz por meio da sua ira. Por exemplo, quando Moisés recebeu a revelação lá no Monte Sinai, diz o texto do Monte Sinai, né? Êxodo 19, que aquelas tempestades, aquelas manifestações naturais que foram da presença de Deus,
elas foram, diz o texto, que houve escuridão, né? Houve trevas, tanto que o povo temeu, né? Porque aquele ambiente de terror, né? E os irmãos se lembram de que houve trevas quando Cristo morreu, né? Naquele momento houve trevas sobre a terra. Então a ideia de trevas, a ideia de escuridão, é sempre a ideia de uma presença de Deus, mas não com o brilho da sua glória. A presença de Deus com a sua ira, né? Então, a ideia de escuridão, de trevas, é a presença de Deus irado, é a presença de Deus vingador, é a presença de Deus justo juiz, né? Por isso que Judas diz aqui que eles estão sob trevas para juízo. Então, as trevas estão reservadas para aqueles que estão sob juízo de Deus. A escuridão é o ambiente de onde a justiça de Deus se manifesta com a sua ira, né? Então, esta é a imagem que as Escrituras montam aqui, né? Algemas eternas, significando que o juízo sobre estes anjos é um juízo definitivo. Então, eles estão presos eternamente, por isso que o advérbio irremediável, né? Ou seja, não tem volta, não tem remédio, eles caíram para sempre. E por isso eles estão encerrados, estão presos, estão guardados ali, né? Presos para sempre, porque eles se rebelaram contra Deus. O segundo texto, meus irmãos, Lucas 10, 17, vamos abrir lá também. Lucas 10. Lucas 10, 17. Vamos lá, vamos ler juntos. Então, regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Então, aqui, a ideia de citar este texto, né, tem a ver com o aspecto de que Deus, aí nós estamos na segunda parte do catecismo, que diz que Deus limita, inclusive, as ações, né, ali diz o texto, ordenando isso, como todos os pecados deles, né, para a sua glória. Então, observe que aquela grande comissão, né, aqueles 70, lá os discípulos, eles dão esse testemunho maravilhoso de que até mesmo os demônios, e aqui demônio então são os anjos caídos, né? Esses anjos que caíram, e eles, mesmo assim, mesmo caídos, mesmo sendo inimigos, contrários, eles estão cumprindo a vontade de Deus, a vontade decretiva de Deus. Eles não cumprem a vontade preceptiva, que é aquela vontade de norma, de orientação, de princípio, né? Porque eles não obedecem a Deus, mas eles obedecem de outra maneira, eles obedecem cumprindo o decreto soberano do Senhor. Por isso que o texto do Catecismo diz, para a sua própria glória. Então, mesmo que eles não desejem, eles estão glorificando a Deus nas ações que eles estão fazendo, porque nós aprendemos, né, nas quintas-feiras passadas, que a providência de Deus é exatamente este fato de Deus guiar todas as coisas, conduzir, dispor as criaturas e as ações delas para a sua glória. Não foi isso? Então, a mesma coisa acontece aos anjos, né? Quando os discípulos chegam aqui e falam, Senhor, que coisa maravilhosa, até os demônios, eles se submetem a Ti. Quer dizer, eles estão reconhecendo que Deus é soberano sobre Satanás, sobre os anjos caídos. O que dá aos discípulos, né, a segurança completa de romper as barreiras do mundo. Por isso, aquele versículo que nós citamos, às vezes até equivocadamente em alguns casos, né, dizendo que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo, né, porque a igreja está avançando e a cada passo que a igreja dá, pela autoridade de Cristo, o diabo recua, né? O inferno ele diminui, ele recua, os anjos saem, porque
Lembra que a pregação do Evangelho e o discipulado são feitos, meus irmãos, debaixo da autoridade de Cristo. Nós só lembramos da segunda parte, que é ide, pregai o Evangelho a toda criatura. Mas o mais importante é o versículo anterior, que é quando Jesus disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto. Veja que tem o portanto. O portanto é a conclusão do versículo anterior. Por que vocês podem ir e fazer discípulos? Porque eu tenho autoridade sobre o céu e sobre a terra. Então, a ordem de pregar o Evangelho, de discipular, ela é uma ordem de governo de Cristo sobre a igreja. Então, por isso, nós não precisamos temer a pregação do Evangelho. Nós não precisamos temer quando nós tivermos de enfrentar oposições à pregação do Evangelho. Porque a autoridade que nós carregamos não é a autoridade da Igreja Presbiteriana do Brasil. Nós carregamos a autoridade de Cristo, que é Senhor da Igreja. Tanto a Igreja Presbiteriana do Brasil, como as outras denominações irmãs, que têm Cristo como seu Senhor e Salvador. Então, nós marchamos pela autoridade de Jesus, né? E isso faz toda a diferença, porque nós sabemos que as pessoas só vão se converter e só vão se entregar ao Evangelho pelo poder do Espírito de Cristo, não é pela nossa própria força, não é? Então, nós pregamos e discipulamos, mas sabendo que toda a autoridade foi dada a Jesus no céu e na terra. Então, você vai com coragem, né? É o que os nossos missionários fazem, por exemplo, quando entram em zonas proibidas, né? O que faz alguém ter a coragem de entrar numa zona proibida, num país de perseguição, a não ser isso? Saber que há uma autoridade espiritual, né, que está ali sustentando este chamado. Né? Uma autoridade espiritual. Cristo disse: eu tenho autoridade. Então, indo, vocês vão fazer discípulos. Né? Então, aqui o texto de Lucas aponta para isso. Os demônios se submetem ao governo de Jesus. Né? Claro que quando o texto diz aqui, pelo teu nome, existe uma teologia muito equivocada que foi divulgada no Brasil há muito tempo atrás e que ganhou uma repercussão muito grande na época. Esteve no Brasil um pregador chamado Peter Wagner. E esse indivíduo, esse pregador, ele começou a espalhar por aí que o Satanás, os demônios, né, precisavam ser contidos por uma palavra de poder, por uma palavra de autoridade. E aí surgiram depois outros personagens famosos, como Neusa Itioca, também uma pregadora, Valnice Milhomens, alguns de vocês devem se lembrar, e outros aí, né, pregadores brasileiros, que começaram a usar essa ideia de decretar território, de marcar terreno, a ponto, por exemplo, de surgirem algumas ideias assim absurdas, como, por exemplo, o pastor convocar os homens da igreja para fazer xixi nas esquinas das ruas para demarcar o território cristão. Então, os homens saíam de madrugada, né, e faziam xixi. Isso é fato, não é piada, não, é verdade. Liderado por esse pessoal aí da teologia positiva, né? Então, foi daí que surgiu, meus irmãos, uma coisa que ficou muito divulgada e que, infelizmente, muitos de nós acabamos entrando sem saber, a chamada Marcha para Jesus. Não sei se você sabia disso, mas a ideia de Marcha para Jesus surgiu desse contexto. A ideia de marchar na cabeça dessa turma que propôs esse movimento era que a igreja cristã deveria sair pelas ruas marchando mesmo. Porque na cabeça deles, quando a igreja marchasse sobre o território, ela declararia o poder de Jesus sobre aquele território e Satanás, então, não teria domínio sobre aquele território. Então, houve movimentos assim dos mais absurdos. Por exemplo, pastor entregando a chave da igreja, a chave da cidade, né, para Jesus. Então, o pessoal ia na praça, e aí eles faziam uma chave, orava, entregava a chave. Essa cidade pertence ao Senhor Jesus, né, e tal. Faziam aqueles movimentos com essa ideia.
de que a palavra tem poder, a palavra positiva, né? Aqui em Belo Horizonte, um pastor que ficou muito conhecido na época, eu não sei como que ele está hoje, depois de mais velho, né? Talvez tenha mudado de ideia, eu não tenho visto mais ele fazer isso, mas quem entrou nesse movimento na época foi o pastor Jorge Linhares, da Igreja Batista Getsemane. Ele foi um dos que liderou esse movimento e tinha essa ideia da palavra de poder. Inclusive, ele ensinava, né, que os pais não podiam usar palavras com os seus filhos, porque aquela palavra carregava uma maldição, né? Então, se o pai, por exemplo, inadvertidamente falasse assim: "Ah, menino, você é um tolo", aí aquela palavra caía naquele menino e ele se tornaria mesmo um tolo, né? Aí, depois de que ele tivesse ali na sua adolescência, ele seria uma pessoa tola, uma pessoa que não era sábia, uma pessoa... E aí tinha que quebrar a maldição, né? Tinha que quebrar essa corrente, então ele tinha que participar de um culto específico para quebrar essa maldição hereditária que ele vinha carregando. Então, uma série de coisas que nasceu desse movimento, por causa desse pessoal que veio, né? O Peter Wagner, teve o outro também, o César Castelhanos, que foi um dos fundadores do G12, o René Terra Nova, daquela igreja Sara Nossa Terra, também, né? Todos esses indivíduos aí que eu estou citando foram desse movimento da teologia positiva. Então, eles declaravam: a palavra tem poder, né? Porque eu estou falando isso tudo por causa do versículo de Lucas, porque eles se fundamentavam nessa ideia: e nos submetem pelo teu nome. Então surgiu até uma ideia de exorcismo que ensinava o seguinte, que se chegasse uma pessoa endemoniada na igreja, bastaria você falar o nome Jesus. O nome Jesus tem poder. Vocês já ouviram aquela frase assim: "Neste nome tem poder"? Já ouviram? Já falaram essa frase? É só para provocar mesmo. Muita gente já falou essa frase, né? O nome de Jesus salva, o teu nome tem poder. A gente fala porque a gente ouve as pessoas falando e acha bonito, mas essa é uma teologia falsa. É uma teologia deste pessoal da teologia positiva. Por quê? Porque a Bíblia, quando fala nome, ela não está falando do nome Jesus, da palavra. Ela está falando do ser de Deus e das perfeições, da atribuição, da obra de Cristo, certo? Da obra de Cristo, o que Cristo fez. Então, o que tem poder não é o nome de Jesus. Não adianta você andar com uma blusa escrito Jesus, que você vai estar protegido do ladrão. Não. Perigoso o ladrão levar até a sua blusa. Não adianta você abrir a Bíblia no Salmo 91, lá na casa, para achar que vai espantar mal-olhado, né? Não é porque você vai colocar um versículo na porta de sua casa que sua casa não vai ser inundada. Não tem nada disso. Não é o nome, não é a obra. É a obra de Cristo. Então, quando os discípulos falam que os demônios se submetem ao teu nome, não é porque as pessoas falam Jesus, e aí o diabo saía. Não, porque a presença de Jesus gloriosa, ou seja, o Deus presente, ele é soberano, inclusive sobre os demônios. Então, a presença de Jesus, ela é gloriosa. Gloriosa. Por isso que nós cantamos aquele hino: Santo Nome Incomparável. Quer dizer, não é porque o nome é o nome Jesus. Aliás, o nome Jesus, vocês sabem, irmãos, era um nome comum. Existiam vários Jesus na época de Jesus. É como se fosse hoje o nosso José, o nosso João, o nosso Manuel, o nosso Antônio. São nomes comuns. Muitas pessoas chamam José, chamam João. Não era um nome específico, sabe? Jesus era uma variação de Josué, do Antigo Testamento. Então, muitas pessoas tinham o nome de Jesus, né? Muitas pessoas. Então, quer dizer, não é a questão do nome, é o ser. Então, não confundamos as coisas, né? A Bíblia não nos ensina esta ideia de palavra positiva. Daí surgiu, inclusive, uma coisa que eu não falei, para encerrar esse tópico, é aquela ideia de determinar. Os irmãos lembram disso? Aquelas orações fortes, né? Eu determino, né, que o Senhor faça isso, né? A palavra eu determino, eu não aceito, né?
os crentes falavam para Deus: eu não aceito isso na minha vida, eu determino, eu exijo que o Senhor faça isso. Foi daí que surgiu essa ideia, né? Porque as pessoas achavam que elas podiam, o nome de Jesus, o nome era suficiente para gerar esse poder, essa autoridade, né? O que não é verdade, o que não é verdade. Vamos lá para o segundo texto, Marcos 8:38. Marcos 8:38. Vamos ler juntos? Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Então, aqui agora nós já estamos falando dos anjos que permaneceram, né? Ali o texto diz que alguns deles, o texto fala ali, os mais, né? Estabeleceu os mais, quer dizer, os outros, em santidade e felicidade. Então, quer dizer, do mesmo modo que há anjos que caíram e que servem a Satanás e ao reino de Satanás, há anjos agora que servem ao reino de Cristo. E eles são ministros de Cristo, né? Eu até coloquei no boletim, há 2 semanas, os irmãos podem recuperar se quiserem, eu coloquei em 2 domingos, né? No domingo da ceia foi o menorzinho, foi o terceiro tópico, e no domingo anterior os 2 tópicos sobre os anjos, que é o texto lá de Hebreus, que Hebreus fala a respeito dos anjos. Quem são os anjos, né? E aí uma das questões lá, um dos tópicos é que eles são ministros de Deus, ou seja, eles servem a Cristo, né? Vamos ver 1 Timóteo 5:21, também para afirmar este ponto. 1 Timóteo 5:21. Vamos ler 1 Timóteo 5:21. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus e os anjos eleitos, que guardes estes conselhos sem prevenção, nada fazendo com parcialidade. É interessante que Paulo chama aqui os anjos como testemunha, né? Os anjos, eles são testemunhas. Então, a palavra conjuro-te, este verbo, né? É um verbo, meus irmãos, que aponta para promessa. É como se Paulo estivesse jurando junto com Timóteo. Juro com você. Eu clamo juntamente com você, eu prometo juntamente com você. E aí ele chama 3 seres, né, como testemunha. Deus, que é o Pai, Cristo Jesus, que é o Filho, e os anjos eleitos. É interessante isso, né? Quer dizer, invocar os poderes celestiais para servir de testemunha do nosso compromisso não é pecaminoso. Aliás, a Arca da Aliança, ela traz esta ideia, né? A Arca da Aliança, os irmãos vão se lembrar, era uma caixinha assim de 1 metro. Tem gente que acha que a Arca da Aliança era grandona, né? Na verdade, era um caixotinho assim de mais ou menos 1 metro, pequeno, né? Era carregada com as argolas, com as varas, né? Nas argolas dos 2 lados, e havia 2 anjos, 2 querubins que eram colocados um do lado de cá, do lado de cá, e eles olhavam para a tampa da arca, né? E a ideia de ter os anjos ali olhando para a tampa da arca é porque dentro da arca tinham 3 elementos sagrados. Tinham as tábuas da lei quebradas, o maná, né, porção do maná, e a vara que foi usada por Arão, quando Deus chamou aquela que ele joga no chão, transforma numa cobra, depois pega de novo, né, para simbolizar ali, primeiro, a ação de Deus a favor do povo. Então, Deus deu ao povo libertação, que foi a vara,
Deus deu ao povo sustento, que estava significado no maná, alimento, e Deus deu ao povo lei, princípio, moralidade, que estava nas tábuas. Só que aí, ao mesmo tempo, como as tábuas estavam quebradas, a ideia é que o povo se rebelou contra Deus em muitos momentos. Então a arca simbolizava duas coisas: a presença de Deus com o povo e a ingratidão do povo em relação a Deus. Por isso que o sacerdote tinha que vir e derramar sangue sobre a arca. Porque a ideia era, os querubins olhavam para a arca, para a tampa, e eles viam os elementos lá dentro, e eles ficavam chocados, eles ficavam irados com o fato de Deus ser tão bondoso e o povo ser tão rebelde. Então, é como se os anjos gritassem para Deus assim: o Senhor não vai fazer nada contra esse povo rebelde? O sacerdote vinha e jogava sangue sobre a arca para bloquear a visão dos anjos. Quando o sacerdote jogava sangue, os anjos não viam mais os elementos, então eles se acalmavam. Por isso que o sangue é pacificador. O sangue do cordeiro é que elimina a ira de Deus. Então Deus se acalmava, a ira era retirada. Então a visão dos anjos é muito importante sobre nós. Quando os anjos do Senhor veem uma igreja, um povo de Deus descomprometido, os anjos requerem de Deus a justiça. Então os anjos, eles cobram de Deus. Espera aí, o Senhor vai deixar mesmo isso acontecer? Eu fico imaginando, irmãos, claro que a gente tem que ter muito cuidado na imaginação, né, para não pecar contra o segundo mandamento, mas eu fico imaginando mesmo assim, Jesus Cristo como homem assentado no trono, e o chefe da guarda, né, o chefe da guarda celestial, Miguel, chega e diz para ele assim: olha, a igreja brasileira está terrível. Ou o senhor manda fogo ali, ou a coisa... E aí fica aquela sensação, né? Toda hora, né? Alguém bate na porta: Jesus, e aí? Mudou nada, está piorando. Ó, tá pior. O povo agora está pulando carnaval. Cismaram que vão evangelizar no carnaval, tem até bloco evangélico. Tá ruim o negócio, tá ruim. E aí, sabe? E Jesus vai retendo a sua ira. Vai retendo a sua ira. Porque no Apocalipse diz que essa ira ela está sendo retida. Então, sabe aquela ira que assim, você está doido para jogar uma bomba atômica mesmo, explodir tudo, mas você segura. Você segura, porque tem o dia certo. Então é como se Jesus dissesse: olha, o Pai não avisou ainda a hora, então calma aí, vai chegar a hora. E as orações nossas estão chegando, e elas vão ficando na taça. Apocalipse diz que a taça ela está cheia das orações dos santos. Vai só subindo o nível. O povo vai orando, vai só subindo, só subindo, só subindo, só subindo. E Miguel chega e fala: vai transbordar esse negócio. Se eu não fizer, o negócio vai ferver. Calma. Sabe? Dá essa sensação de... E o juízo final é o derramamento desta ira completa. É no dia que o Pai disser assim: olha, agora acabou. Acabou. Quem veio, veio, quem não veio, já era. E aí despeja, né? Apocalipse diz que a ira será despejada. Então é aquele momento terrível que Paulo descreve lá em Filipenses, que é o momento em que toda língua confessará que Jesus é Senhor. Porque não tem como negar mais, né? Os nossos olhos vão ver. Então, não tem mais quem vai dizer: não, isso é mentira, isso que os crentes estão pegando aí. Não tem como, porque os mortos vão levantar, uns vão para o céu, outros vão para o inferno, e a glória vai se manifestar. A ira de Deus. Então, é uma imagem impressionante, que foi um pouco do que Moisés e o povo de Israel viu em Êxodo 19. Por isso que o povo falou assim: Moisés, por favor, fala você, não deixa Deus falar não, porque a gente não suporta essa ira. Então, veja, o sangue da aliança derramado sobre a tampa da arca é que bloqueia essa ira de Deus. E Paulo diz lá em Romanos 3, 24, que esta tampa da arca hoje é Jesus.
Paulo fala que Jesus é a propiciação. Propiciação é a tampa da arca. Era o propiciatório, lembra? Propiciatório é a tampa da arca. Jesus é essa tampa da arca. O sangue de Jesus é o sangue que o sacerdote derramava. Então, quando Deus olha para a igreja, ele vê Jesus. E aí ele retira a sua ira. O anjo clama por justiça e Jesus fala, calma, não está na hora ainda. O Pai ainda não mandou, calma. E os anjos, tá bom, nós vamos esperar. E é assim, a ira se levanta, Jesus calma. E eles se afastam. É assim, até o dia do juízo final, em que o próprio Jesus Cristo dirá, bom, agora o Pai mandou, vamos lá, vamos catar os nossos e vamos mandar os outros para o inferno. E que tudo mais vai para o inferno. Jesus vai falar isso no dia final. Apartai-vos de mim, malditos vós os que praticais a iniquidade. Eu não vos conheço. O lugar de vocês é outro. Né? É o dia do juízo, meus irmãos. Vamos ver lá outro texto. Hebreus 12, 22. Hebreus 12, 22. Hebreus 12, 22. Olha só que texto maravilhoso. Eu falei do Sinai, né? O Sinai... Aliás, vamos ler do 18, porque vai fazer muito sentido ao que eu acabei de falar a respeito do Monte Sinai. Aqui, o escritor aos Hebreus está fazendo um contraste entre os dois montes. O Monte Sinai... Êxodo 19, e o Monte Sião, Salmo 121. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Salmo 125. Firme como o Monte Sião, que não se abala. Né? Vamos ver, do 18 até o 22. Vamos lá. Ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente, e à escuridão, e às trevas, e à tempestade, e ao clangor da trombeta, e ao som de palavras tais, que quantos o ouviram suplicaram que não se lhes falasse mais, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal, se tocar o monte, será apedrejado. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo, que Moisés disse, sinto-me aterrado e trêmulo. Mas tendes chegado ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia. Vamos ler até o 24. E igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. É um texto riquíssimo, né? Quer dizer, dois montes, duas histórias diferentes. No Monte Sinai teve o quê? Fogo palpável, ou seja, era fogo mesmo. Fogo mesmo. Ardente, escuridão, trevas. Está vendo? A ira de Deus. Tempestade, trombeta tocando, som de palavras que... Tão horrível, o texto está dizendo, né? Horrível o espetáculo, versículo 21. Tão horrível que o próprio Moisés, que tinha visto Deus face a face, né? Naquela manifestação da glória, né? Aliás, o próprio Deus disse, você é o único profeta com quem eu falo face a face, né? Ele falou isso quando Miriam e Arão quiseram atrapalhar a liderança de Moisés. Arão achou que ele era o cara, né? Aí Deus falou assim, quieta, rapaz. Você não é ninguém, não. Moisés é chegado. Moisés, eu converso com ele assim. Você é quem? Né? Aí eles quietaram. Quietaram porque eles entenderam que Deus tinha o seu escolhido, né, para a liderança. Bom, Moisés está dizendo, eu fiquei trêmulo, aterrado. E aí o texto contrasta, né? Coloca o Sião do outro lado. Sião é o lugar da presença de Cristo. É onde Jerusalém está edificada, é a cidade de Deus. Nessa Sião,
No Monte Sião, olha o que nós temos. A universal assembleia, ou seja, os crentes, né? A igreja do Senhor, a igreja dos primogênitos arrolados, Deus, o juiz, os espíritos dos justos aperfeiçoados, aqueles nossos irmãos do Antigo Testamento que morreram e que estão lá, Abraão, né? José, estão lá, os espíritos aperfeiçoados. Jesus, o mediador, o sangue da aspersão, que é exatamente esta que cobre, né, a ira de Deus contra o seu povo. E veja o que a gente quer destacar, versículo 22, incontáveis hostes de anjos. Aqui mostrando, então, os anjos eleitos que servem a Deus, estão diante do trono do Senhor. Vamos ver aqui mais dois textos, irmãos. Salmo 103, 20. Salmo 103, 20. Salmo 103, 20. Vamos lá. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhe obedeceis a palavra. Olha que interessante, né? 3 características sobre os anjos. Eles são valorosos em poder, ou seja, eles têm mais poder do que nós. O ser humano não consegue enfrentar um anjo. Lembra de Jacó? O negócio ficou feio para o lado dele. Deu certo, mas ele saiu manquitolando, né? Anjo é complicado, enfrentar anjo, né? Então, eles são poderosos, valorosos em poder. O texto fala também que eles são servos de Deus, né? Executais as suas ordens. Eles são servos, eles estão ali para executar, eles não estão ali para elaborar, eles não estão ali para dar palpite, eles estão ali só para cumprir, porque, obviamente, quem ordena é a Trindade Santíssima. Os anjos não ordenam, né? Então, eles cumprem a ordem de Deus. Em terceiro lugar, eles são servos obedientes, obedientes à sua palavra, né? Então, isso mostra, meus irmãos, que a parte final ali do catecismo, né? Eles são criados por Deus para a sua glória, santos, felizes, porque eles servem a Deus no seu trono, e eles agem exatamente para o benefício da glória de Deus. São obedientes, são servos, são ministros de Cristo. Por isso que o diabo, né, quando foi tentar Jesus, ele falou isso, né? Ele falou: olha, por que você não pula daí e manda os teus anjos te apararem? Porque eles vão obedecer você. O diabo sabe, ele foi anjo. Então ele sabe que tinha uma parte fiel, que de fato obedeceria. Se Cristo tivesse pulado, né? O se aí, obviamente, é impossível, porque Cristo não obedeceria à voz de Satanás, né? Mas pensando nessa hipótese absurda, os anjos teriam servido Jesus, claro, sem nenhuma dúvida, porque eles são feitos para isso, foram criados para isso, né? Mas Jesus, obviamente, não o fez para não obedecer a Satanás, né? Jesus não obedece à ordem de Satanás, e Satanás estava invertendo, né? Como ele sempre fez, invertendo o significado, né? Quer dizer, os anjos não estão ali para servir a Jesus como se fossem office boy, né? Aquele cara que fica indo lá e para cá. Não, os anjos, eles têm um ministério específico de cumprir o decreto do Senhor. Então, não é uma coisa de um serviçal, né? Qualquer, pega uma água lá para mim, né? Não, é cumprir o decreto do Senhor. Então, Satanás pega isso com muita sutileza e faz como se Cristo fosse, como se os anjos fossem empregados de Jesus. Jesus fala: não é por aí, não. Eles podem até me obedecer, mas eles não vão te obedecer, né? Então, cai fora. Por último, Hebreus 1:14. Nós vamos ver a parte final, que é a administração da misericórdia, da justiça e do poder de Deus. Hebreus 1:14. Foi o texto que eu falei com vocês, irmãos, que eu coloquei no boletim, né? Depois vocês podem recuperar lá. Desde o versículo 5,
Veja que no versículo 4, né, o escritor aos Hebreus já diz aí que Cristo se tornou tão superior aos anjos, quanto herdou o mais excelente nome do que eles, né? Então, Cristo é superior aos anjos, tem nome mais excelente, ou seja, as obras de Cristo, né, o ser de Cristo, porque Ele é Deus. Mas, ao mesmo tempo, o escritor aos Hebreus, ele não despreza os anjos, pelo contrário, ele explica o papel dos anjos, né? Versículo 6, por exemplo, diz aí, e todos os anjos de Deus o adorem. Então, os anjos estão lá para adorar a Cristo, né? Versículo 7, aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labareda de fogo. Então, os anjos são ministros que cumprem a vontade do Senhor, né? De ir, fazer vento, aqui é o sentido de movimentar-se, né? De ir até o lugar onde Deus quer que eles cumpram o seu propósito. E aí no versículo 14, né? Que diz assim, vamos ler? Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Olha que texto maravilhoso, né? Aqui agora o texto está dizendo, o que o catecismo afirma, que os anjos foram criados por Deus também para servir ao povo de Deus, que é a expressão aqui no versículo, aos que herdam a salvação. Quem são esses que herdam a salvação? Os eleitos. Aqueles que foram chamados por Deus em Cristo para serem a igreja do Senhor. E o escritor pergunta, né? É uma pergunta retórica, que ele já apresenta a resposta, que é, não são todos estes anjos espíritos ministradores, ou seja, eles não são ministros, não são instrumentos, não são meios usados por Deus para trabalhar, né, para serviço a favor dos eleitos, a favor da igreja? Então, nós temos mesmo a companhia dos anjos conosco. Nós não cremos, né, como aquela ideia de que você tem um anjo específico, que é o seu anjo da guarda, né, que é aquele que anda sempre com você. Nós não cremos nessa ideia da especificidade, né, de um anjo, mas nós cremos claramente que Deus coloca anjos para cuidar de nós, né, seres celestiais, seres espirituais, eleitos pelo Senhor, para cuidar da igreja. E nós muitas vezes somos protegidos, somos guiados por estes nossos serviçais neste aspecto, né? Aqueles que Deus coloca para servir. E é muito interessante isso, né? Porque, de fato, quando você percebe todas estas situações vividas pela igreja do Senhor ao longo dos séculos, né? Situações de perseguição, você percebe que há milagres extraordinários, né? Pessoas que são salvas de maneira extraordinária. E quem faz isso a não ser os próprios anjos, né? São seres que nós não vemos, não tem essa ideia de que tem anjo por aí, né? Que você está vendo algum anjo, mas nós cremos que Deus usa os seus instrumentos celestiais para nos proteger, para nos guiar, né? Então, esta é uma pergunta importante. Não são eles ministros que trabalham a favor do povo de Deus, que é a parte final aí do catecismo, né? Que diz lá, conforme lhe apraz, conforme apraza ao Senhor, né? Onde? Na administração do seu poder, da sua misericórdia e da sua justiça. Então, os anjos trabalham em favor do povo, para manifestar a glória de Deus desta forma, poderosamente, misericordiosamente e de maneira reta, justa, santa. Então, meus irmãos, esta é a pergunta 19, né? Que é a providência de Deus para com os anjos. Deus, então, fez com que alguns deles, voluntária e irremediavelmente, caíssem em pecado. Estes estão condenados, estão presos no inferno, né? Algemados eternamente, ou seja, não há como salvá-los. A queda, portanto, é definitiva. Cristo não morreu pelos anjos, então nós não teremos anjos arrependidos, certo? Não existe um anjo que se arrependeu e que voltou, não. Os que caíram, caíram definitivamente. Os eleitos definitivamente. Isso acontece de uma vez por todas. Você não tem em nenhum lugar da Escritura Cristo morrendo por anjos, né? Cristo salvando anjos, não. Os anjos caídos são os demônios, são os servos de Satanás. Os anjos eleitos são os servos de Deus, são os espíritos ministradores, são os anjos que trabalham para a glória de Deus, né? E de modo que Deus, então, faz com que eles sejam
instrumentos, né, desta glória do Senhor em favor do seu povo. Deus nos abençoe, meus irmãos, nos guarde, né, e que permita que nós possamos, pela graça dele também, crermos nesta doutrina maravilhosa, né, de que o Senhor, ele, pela sua providência, usa anjos, seres celestiais, para nos guiar, para nos proteger. Às vezes nós nem imaginamos, né? Estamos no estrado, estamos no trabalho, estamos em casa, estamos na igreja, e há anjos ao nosso redor, trabalhando a nosso favor, né? Nos protegendo, nos livrando, conduzindo as coisas, cumprindo a ordem do Senhor de manter os decretos dele encaminhados, né? Então, essa doutrina é maravilhosa. A doutrina da providência nos enche de consolo, né? De graça, de gratidão, por saber que Deus não nos desampara, né? Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, né? Louvado seja o Senhor por isso. Alguma pergunta, irmãos? Algum comentário?